Olá amigos, vamos iniciar aqui uma nova série de lições e então a gente pensei aqui em utilizar, né, algum material bom, né? Então no caso aqui não conheço um material tão bom como a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida, tá bem? Então é o seguinte, nós vamos fazer então essa série de lições, tá bom? Desde o começo até o final, tá bom? E não vai seguir uma ordem, assim, não vai seguir uma ordem de capítulo 1, lição 1, lição 2, vídeo 2, lição 3, vídeo 3. Não, eu vou selecionar um grupo de lições, mas sempre em uma sequência sistemática, né? Porque o Napoleão Mendes de Almeida, a gente sabe que ele era bastante sistemático nessa questão, tá bem? Então é isso. Então hoje nós vamos começar então nesse nosso primeiro vídeo as primeiras 4 lições da gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. Bom, então vamos lá. Nominativo. Bom, o nominativo, para nós conhecermos o nominativo, a primeira coisa que a gente deve procurar então é o verbo, tá bom? Então o verbo é aquela palavra que vai indicar uma ação, certo? Bom, eu sabendo que alguma coisa foi realizada, eu preciso procurar esse agente, o agente dessa ação. Então, em gramática, né, na gramática, a palavra que exerce a função de agente é o sujeito. E como é que o Napoleão Mendes de Almeida ele sugere que o aluno, né, que o estudante encontre? Bom, primeiro procurando o verbo, né? Você encontrou o verbo. Então a gente tem aqui, ó, Pedro quebrou o disco. Então a gente deve procurar o verbo. Encontramos o verbo quebrar e fazemos uma pergunta: quem fez tal coisa, né? Quem quebrou o disco? Olha, quem quebrou o disco foi Pedro. Então Pedro, sendo o agente dessa ação, ele é o sujeito. Outro exemplo: ao professor e ao pai do menino chegam reclamações dos colegas. Bom, o que é que eu tenho que procurar aqui? Procurar o verbo. Qual é o verbo? É o verbo chegar. Então, o que chega ao professor e ao pai do menino? As reclamações. Então, eu já sei que reclamações exerce a função de sujeito dessa oração. Pois bem, então vamos lá. Então, sendo o sujeito que exerce a função, né? Então ele faz a função de agente, tá? O sujeito tem em latim chamado nominativo, né? Então vamos lá. Quais são então as 6 funções que nós podemos encontrar em uma oração? A primeira função é a função do sujeito. A segunda função é a função do vocativo. A terceira função é a função de adjunto adnominal restritivo. A quarta função é a função de objeto direto. A quinta função é a função de adjunto adverbial. E a nossa última função, a sexta função de objeto direto. Sujeito, vocativo, adjunto adnominal restritivo, objeto direto, adjunto adverbial e objeto direto.
Pois bem, cada uma dessas funções, de sujeito, vocativo, objeto direto, na quarta aqui está objeto direto e objeto indireto, tá bem? Então escrevam aí, ó, objeto indireto, tá bem? Voltando, objeto indireto, tá? Então vamos lá. Cada função em latim, ela recebe, né, o caso de é um caso, né? Vamos voltar aqui. Caneta esferográfica. Então aqui, vamos lá, voltar. Vamos lá, eu estou usando aqui um novo opa, não, vamos lá. Pronto, desculpe. Eu quero usar aqui o ponteiro, mas está difícil. Opções de ponteiro. Caneta esferográfica. Não está dando certo não. Eu queria escrever aqui objeto indireto na quarta, mas tudo bem. Então cada função em latim é um caso, aliás, em cada função na língua portuguesa é um caso em latim, também. Então cada função em língua portuguesa corresponde a um caso em latim, tá certo? Agora essa observação aqui, ó, uma mesma palavra pode ser escrita de 6 modos diferentes, ou seja, uma palavra como Pedro, ele vai ser escrito de uma maneira quando ele é o vocativo, de outra maneira quando ele é o adjunto adnominal restritivo, de outra maneira quando ele é o objeto indireto, de outra maneira quando ele é adjunto adverbial e de outra maneira quando ele é objeto direto, tá certo? Então, o caso que indica a função do sujeito em latim é o nominativo, tá certo? Vamos lá. A segunda função é a função de vocativo, e a função do vocativo ela indica essa função um apelo ou a chamada de um ser ou coisa, alguma coisa. Por exemplo, ó céus, isso é um vocativo. Outra coisa interessante também que a gente deve sempre prestar atenção é que tanto faz se o vocativo estiver no início, no meio ou no fim. Isso não tem muita importância, tá ok? Isso não é importante, tá certo? O que é importante é a vírgula. A vírgula é importante, tá ok? Outra coisa, a gente não pode confundir o O acentuado, o vocativo, com uma exclamação O-O-H, ó, tá ok? Então, ó meninos, eu vou usar o O acentuado, tá bom? A nossa terceiro caso é o genitivo. O genitivo ele exerce a função de adjunto adnominal restritivo. Se você pegar e observar aqui, nós temos aqui adjuntos adnominais restritivos. Essa denominação aqui, ela não é usada em língua portuguesa, tá bem? É adjunto adnominal, não tem a palavra restritivo. Então você tem aqui, ó, a casa de Pedro, adjunto adnominal. A fazenda do vovô, adjunto adnominal.
vamos aqui continuar. Estou usando esse aparelho. Genitivo. Então a casa de Pedro, né, que eu estava falando, então do vovô aqui, também adjunto é o genitivo, ou no caso adjunto adnominal restritivo. Os cultores da filosofia adquirem bela cultura da filosofia, adjunto adnominal restritivo. Então, se você parar para pensar, o adjunto adnominal restritivo é acompanhado pelo E. Tudo bem? E outra coisa interessante, indica posse. Tá bem? Indica posse. Pois bem, uma maneira prática, então, aqui de nos lembrarmos do genitivo, tá bom? É que em português, sempre que eu tiver aqui, então, uma palavra acompanhada, sempre não, né? Geralmente, uma palavra acompanhada da preposição de e indicar posse, nós iremos traduzir pelo genitivo, ok? Bom, e aqui nós temos o dativo. O que é que nós aprendemos na aula passada? Que toda ação requer um agente, tudo bem? Sujeito. Agora, toda ação requer um efeito. Por exemplo, Pedro escreveu uma carta. Qual é o efeito que foi gerado de escrever alguma coisa? Aliás, que efeito gerou a ação de Pedro escrever? Uma carta. Outras vezes a ação fica no próprio sujeito. Por exemplo, o pássaro voou. A ação passou para outro ser? Para outro ser? Não, né? A ação ficou em quem? No próprio sujeito, no pássaro. Tá bem? Isso indica o seguinte, tá? Então eu tenho aqui, ó, verbos com predicação completa e verbos com predicação incompleta. Então vamos lá, aqui, ó. Pedro escreveu. Se eu disser apenas Pedro escreveu, é uma ação de predicação completa ou incompleta? É incompleta, né? Porque eu preciso gerar algum resultado. Eu preciso escrever uma carta. O resultado é esse. Agora o pássaro voa. Eu preciso escrever algo mais aqui na frente? Ou não? Não preciso, né? Então a palavra voar é um verbo de predicação completa. Bom, alguns exemplos de verbos com predicação completa ou intransitivos: voar, correr, fugir, andar e morrer. Nenhum desses verbos requer complemento, tá bom? Bom, e quais são os verbos de predicação incompleta? São os verbos transitivos direto, transitivos indireto, verbos bitransitivos ou direto e indireto e verbos de ligação. Observação muito importante, tá? Eu tenho aqui, ó, alguns pronomes oblíquos, né? Me, te, se, nos, vos. Quando eu uso algum desses pronomes aqui, eles podem tanto funcionar como objeto direto como objeto indireto. Tanto faz. É o verbo que vai nos dizer que tipo de objeto é esses. São esses, tá bem? Agora, esses dois aqui não. Esses dois aqui ou é objeto direto ou objeto indireto lhe. Então nós temos aqui, ó, Pedro é bom. Pedro é bom.
Então tem o sujeito, o verbo ser, é e mais o predicativo bom. Olha, eu tenho esse lhe aqui. Eu preciso saber se esse lhe aqui eu preciso saber, né? Então vamos levar. Bom, aliás, não preciso nem saber, né? Já está escrito aqui, ó, objeto indireto. Uma coisa que eu preciso lembrar é o seguinte: esse tipo de verbo aqui, esse tipo de pronome, tá? Nós podemos classificá-los como dativos de interesse. Por quê? Pedro é bom para quem? Para alguém, para lhe, tá bom? Ele é favorável, ele me é favorável. Ele é favorável a quem? Quem é o interessado nisso aqui? O me. Então, ó, vamos lá. Esse me aqui é objeto direto ou indireto? Bom, quem é favorável favorável para alguém, para mim. Então, esse me aqui é objeto indireto. Isso não lhe parece bom. Para quem não parece bom? Para alguém. Para alguém, objeto indireto. Então, tudo isso aqui, ó, podemos classificá-los como, pela terminologia latina, tá bem? Dativo de interesse. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Então é o seguinte, ó. O dativo, então, ele vai sempre exercer a função de objeto indireto, tá bem? Sempre de objeto indireto. E a gente pode lembrar então que o dativo ele vai estar acompanhado, né, de uma preposição. Por exemplo, a, craseado, ou para, tá bom? Então sempre que você tiver um objeto, tá? Um objeto que você precisa, você passa a ação indiretamente para o verbo, e quando nós falamos que é indiretamente, nós temos que pensar na preposição, tá bem? Então toda vez que a ação ela é passada para o objeto de maneira indireta por meio de uma preposição, a função, essa palavra será traduzida pelo dativo, tá bom? Então, dativo, ele corresponde em língua portuguesa ao objeto indireto, tá ok? Bom, e aqui nós temos o apelativo. O apelativo o que é? É o correspondente ao adjunto adverbial. Vejamos essas duas frases aqui, ó. Pedro morreu. Fica aqui, né? Predicação completa aqui no próprio morrer. Agora, se eu quiser indicar aqui o lugar que ele morreu, eu vou dizer, por exemplo, no rio. Então, Pedro morreu no rio. Exerce a função de adjunto adverbial, que nós traduziríamos então em latim pelo apelativo, tá bem? Então vamos lá, ó. Diferentemente dos objetos diretos e indiretos, o predicativo não é um complemento verbal, tá? Então, ó, os adjuntos eles podem indicar lugar, como no rio, no rio, né? Tempo, posso dizer no domingo, naquele tempo, no Natal. Um modo, por exemplo, lentamente, que mais? Deixa eu ver aqui, com pressa, tá bem? Companhia, viajar com os amigos, instrumento ou meio, feriu-se com a faca, a causa, por exemplo aqui, morreu de asma, a matéria e outros, né? E a matéria aqui
por exemplo, casa de madeira, anel de ouro, tá bom? E finalmente o acusativo, tá? O acusativo, então se o adjunto adnominal, aliás, o objeto indireto, eu uso o a ou para, o acusativo ele não usa preposição, tá bem? É a mesma explicação, só que agora o acusativo ele tem, em língua portuguesa, ele corresponde ao objeto indireto, tá certo? Ele corresponde ao objeto indireto, tá? Então é assim, o acusativo e o dativo, vamos dizer assim, são casos irmãos. Em português, um tem uma preposição, em já o outro não tem preposição, tá bem? Do acusativo é por exemplo, quem escreve é uma coisa. A palavra que eu colocar no alguma coisa é o objeto direto. Quem escreve, escreve uma carta. Quem precisa, precisa de alguma coisa. A palavra que eu colocar no lugar da expressão de alguma coisa é o objeto indireto, é o dativo, tá bom? Bom, então é isso. É mais uma aula de língua portuguesa do que de latim, na verdade, e recomendo que vocês procurem materiais, caso alguma coisa que eu tenha falado não tenha ficado tão clara, tá bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim.